Hoje, no Papo Mineiro, uma prosa sobre rotas e roteiros, com o turismólogo Luciano Amador, muito conhecido por Quixalote, um apelido de infância. Ele é idealizador do Caminho de Saint-Hilaire, é presidente do Instituto Auguste de Saint-Hilaire, especialista em gestão e marketing turístico, planejamento turístico em áreas naturais pela Universidade Católica de Brasília e pela Universidade Federal de Lavras. Consultor para desenvolvimento territorial por meio do turismo ecológico de base comunitária. Então, muita coisa boa o Amador vai nos contar. Seja bem-vindo, Amador. Boa tarde, Castro. Boa tarde a todos vocês. Tudo bem? Tudo tranquilo aí? Fazendo frio ou calor? Tá fresquinho, tá fresco. O tempo tá bom. Tá bom, né? Gostoso. No alto, terra boa essa Diamantina. Eu gosto muito dessa cidade. É uma cidade festeira, alegre, uma cidade muito gostosa de passear mesmo. Então, Amador, hoje você vai contar um pouco da sua vida, do seu caminhar, até chegar ao caminho de Saint-Hilaire. Tá bom? Okay. Então, a palavra é sua. Ok. Então, o meu caminhar começou no turismo, já vai um tempo, umas décadas, né? Começou, na verdade, em 1986, né? Quase 40 anos. Quando eu tinha lá meus 15 a 16 anos, meu primeiro emprego foi justamente aqui em Diamantino, no departamento de turismo da cidade. E com isso, a gente começou a entender um pouco, né, assim, a despertar aquele interesse por esse processo turístico. E aí, já em 1989, eu assumi a coordenação de turismo aqui da cidade, né, que pertencia à Fundação Cultural e Artística de Diamantino, uma coisa antiga, já está não existia secretarias, né, era uma coisa mais arcaica, assim, então a gente era responsável pelo turismo da cidade. E nesse período, em 1990, a gente idealizou, com a equipe e mais um dos companheiros, o famoso Carnaval Diamantino, o Carnaval das Batucadas. Né? Então, nesse período, a gente deixou esse legado que o Carnaval Diamantino se tornou, numa reportagem, se não me engano, da antiga revista Playboy, o quarto melhor carnaval de rua do Brasil, né? Ficando atrás de Olinda, Rio e Bahia, Salvador. Né? Então, isso foi realmente Diamantino era uma referência do carnaval em Minas Gerais. Né? Então, isso foi isso, da década de 90 até mais ou menos meados da década do século XXI, já, né? Da segunda década do século XXI. E aí a gente deixou esse legado, mas o turismo nunca deixei de mexer com o turismo, né? Fui para outras áreas, mas sempre linkado com o turismo. E aí a gente foi aprimorando, estudando, né? Aperfeiçoando os conceitos e as metodologias de aplicação, de trabalho. E aí, num desses trabalhos, já como consultor, em 2010, se não me engano, a gente estava trabalhando em comunidades tradicionais, né? O meu foco sempre foi trabalhar em comunidades tradicionais. E eu estava trabalhando, tinha desenvolvido um programa aqui, uma metodologia, um programa chamado Programa de Turismo em Comunidades Rurais, né? Aqui na região de Diamantina. Desenvolveu uma metodologia e estava aplicando esse programa aqui e, concomitantemente, eu estava como consultor também no município de Cerro, né, trabalhando nas comunidades de Três Barras, Milho Verde, São Gonçalo, enfim, aquela região ali. E sempre foi minha vontade de pensar em um projeto que pudesse gerar oportunidade de renda, né, de geração de trabalho social, né, de preservação ambiental, por meio do turismo. E aí, em 2014, comecei a rascunhar um projeto, né, mas pensando nesse tema. E como todo bom projeto, né, é igual o vinho, né? Você vai deixando maturando, vai deixando curtir, né, oxigenando, até chegar no paladar melhor. E aí, em 2016, né, eu
comecei a reler um livro que já tinha lido há um tempo atrás, que era do Saint-Hilaire, que era do Distrito Diamantino ao litoral do Brasil. E o Saint-Hilaire foi narrando, passo a passo, as comunidades por onde ia passar e por onde eu pretendia fazer o projeto. Então, a hora que eu comecei a ler o livro e ver essa história de Saint-Hilaire, né, essa narrativa de Saint-Hilaire tão minuciosa, tão bacana do território, eu falei, é o caminho de Saint-Hilaire. Aí batizou-se o projeto de Caminho de Saint-Hilaire, né? E aí, coincidentemente, também nessa mesma era começou, né, mesma época, começou um movimento da Rede Brasileira de Trilhas, né? De profissionalizar, de criar uma metodologia comum, né? Um design comum de sinalização para as trilhas do Brasil. Então, foi uma grande coincidência, uma grande oportunidade, né? Que a gente praticamente nasceu junto com esse processo, né? Certo. E aí esse processo do caminho, né, como ele envolvia um processo intermunicipal, né, na verdade, ele começou envolvendo 2 municípios, que era Diamantino e Cerro, que eu queria consolidar o caminho para uma estrada que estava no início de ser asfaltada, né, que ligava o Cerro à Diamantina, né, passando pelas comunidades de Miro Verde, São Gonçalo das Pedras, Três Barras, Val, enfim. Bom, Amador, outro dia eu passei aí, mas estava ruimzinha a estrada, hein? Agora grande parte dela já está soltada, né? Só está faltando uns 12 tem mais ou menos um mês que eu tirei. Mais ou menos que eu tirei. Começou, deu trabalho. 12 quilômetros que está ligando o Val até o distrito de Milho Verde, que está faltando asfaltar. Mas já tem um projeto, recurso, né, já apontado para finalizar esse trecho. Mas, enfim, e aí a gente avançou com esse processo, né, entre Diamantino e Cerro. Criamos, inclusive, um termo de emanação entre as 2 cidades. Esse é um detalhe muito importante, muito bacana do projeto, né, que o projeto conseguiu unir, né, as cidades, depois de 300 anos, né, porque todas as cidades tinham a cidade-mãe, que é o Cerro, né, a comarca do Cerro. Né, então, todos pertenciam à Vila Rica. Uma das 7 vilas coloniais. Isso. Então, a gente pertencia à Vila Rica, Diamantina, com São Matentro, enfim, todas as cidades que região pertenciam ao Cerro. E depois de 300 anos, depois que se separaram, cada um virou a sua cidade, a sua administração própria, depois, por causa desse projeto Caminho Saint-Hilaire, as cidades voltaram a se irmanar, né? Voltaram a trabalhar de uma forma conjunta, vamos dizer assim, né? Por meio de um projeto de lei, né? Aprovado nos municípios, né? E que deu essa autonomia para que os municípios pudessem conjuntamente desenvolver esse projeto no território. Em 2017, melhor dizendo, completou-se 200 anos da passagem de Saint-Hilaire pelo território, que ele passou aqui em 1817. Né? Eu vou contar um pouquinho de Saint-Hilaire daqui a pouquinho, mas só contar essa história aqui. E aí, esse processo, a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, fez um evento aqui na Casa da Glória, que pertence à universidade, para comemorar os 200 anos da passagem de Saint-Hilaire no território. E, nessa oportunidade, nós fomos convidados a fazer o lançamento do projeto Caminho de Saint-Hilaire. E estava presente o adito cultural da Embaixada da França na época, o Sr. Felipe Macani. Né? E ele, de pronto, ficou encantado com o processo, ficou encantado com o projeto e virou a embaixada até hoje, desde então, nosso grande parceiro desse projeto. Né? Agora nós já somos com um novo adito cultural, que é o Sr. Vansano Medelec, né? Que continua com o mesmo apoio, com a mesma ajuda. E a gente avançou com esses processos, né? E aí, em 2018, em 2017, 2018, a gente fez uma reportagem para o Terra de Minas, aí saiu praticamente só sobre o Caminho de Saint-Hilaire, para a TV Globo. E aí o prefeito de Constituição dentro viu aquela reportagem, o Zé Fernando, na época, falou, eu quero participar desse projeto também. A gente viu a grande oportunidade, né? Eu vi a grande oportunidade de unir realmente o território, né? Com Constituição dentro, que estava próximo, mas isolado turisticamente do nosso território. Então, nós juntamos as 3 cidades, os 4 municípios, né? Que aí é Conceição, Alvorada de Minas, Cerro e Diamantino, né? Nesse grande elo de irmanação nesse território. Então, com isso, o processo avançou, né? O processo hoje ele é dividido em 6 etapas de 4 anos, né? Uma metodologia de 24 anos para a sua consolidação, né?
E aí, voltando um pouquinho de Saint-Hilaire, porque eu estou falando de Saint-Hilaire, e não falamos de quem é o Saint-Hilaire, né? Quem é o Saint-Hilaire? Quem é o Saint-Hilaire? Né? Então, o Saint-Hilaire, Auguste Saint-Hilaire, né, é um naturalista francês, né, da cidade de Orleans, que veio ao Brasil em 1816, ficou aqui 6 anos, né, percorrendo o Brasil, aqui da quadra divisa da Bahia, aqui da divisa de Minas com a Bahia, até a região da Cisplatina, Uruguai e Paraguai, né, passando pelos estados Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, indo para o Uruguai e Paraguai. Né? Ele percorreu cerca de 15 mil quilômetros no Brasil. Imagina isso, em 1816, você percorrer 15 mil quilômetros, né, nesse nosso território. Território. É muito chão. Muito chão. Então, isso deu uma escalabilidade para o processo muito grande, porque o processo hoje ele pode ter uma escalabilidade de 15 mil quilômetros, vamos dizer assim, né? Ele pode ser replicado, desenvolvido em outros territórios, como já iniciou esse processo, né? Hoje o Caminho Saint-Hilaire, ele está aqui na reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, né? Meridional, né? Entre aqui Conceição e Diamantina, né? Estamos iniciando o processo também na região de Furnas e Serra da Canastra, né? E também na região, já no estado do Rio de Janeiro, na região do Vale do Café, até a Mantiqueira, né? Então, nós estamos envolvendo em cerca de 20 municípios no total, né? Sendo desses 20 municípios, 17 municípios aqui no estado de Minas Gerais. E semana passada, a gente recebeu um convite, né? Uma proposta de tentar desenvolver esse processo também na cidade de Congonhas do Campo, né? Entre a cidade de Congonhas do Campo, eles vão ver o trajeto, talvez, entre Congonhas e São João del Rei. Aí seria o caminho Saint-Hilaire no campo das vertentes, né? Seria, então, o processo, hoje, é um processo que a gente fala que já virou quase como um programa de Estado, né? Nós estamos gerando uma oportunidade turística, de atração turística, de incremento turístico para 4 regiões, né? As 4 principais regiões turísticas aqui de Minas Gerais, né? Então, isso a gente inclusive conversou semana passada, uns 15 dias atrás, tivemos uma reunião com a Secult, né, justamente para demonstrar toda essa potencialidade, né, e avançar nessa ação. Inclusive, a Casa Civil, a Superintendência de Relações Internacionais e Nacionais da Casa Civil do Estado de Minas Gerais, criou um programa chamado Minas para o Mundo, né, onde que tem um Caminho Saint-Hilaire como um dos grandes produtos a ser divulgado internacionalmente, né? Então, a intenção, inclusive, estão iniciando o processo, mas talvez ver a possibilidade de ir em Orleans, fazer um evento na cidade de Saint-Hilaire, para promover o território aqui nesse processo. Então, assim, a gente começou essa internacionalização do processo. E também tivemos E tem casa que ele morou aí, alguma coisa nesse sentido? Não, nós temos o final do caminho do Saint-Hilaire aqui, mas antes de entrar nisso, então a gente só para terminar esse outro assunto, nós recebemos também um convite do consulado do Uruguai, né? Como ele passou no Uruguai, de tentar pensar no processo também lá na região do Uruguai. Lembrando que lá no Uruguai, no Paraguai, melhor dizendo, ele catalogou a nossa famosa chamate, famoso mate, foi ele que catalogou a planta do mate aqui, né? Então, esse pequeno detalhe também. E outro detalhe interessante sobre esse assunto, o queijo Minas artesanal, quem também catalogou e tem receita de 200 anos atrás, como se fazia o queijo Minas artesanal, uma das referências Saint-Hilaire, que ele catalogou perfeitamente a receita do queijo Minas artesanal, lá na região... Que legal. Na região de Formiga, ali de Itapecerica, a gente chamava Tamanduá, Formiga e Tamanduá, né? Itapecerica e Formiga, naquela região ali do Rio Grande, ele narrou essa receita, né? Do queijo Minas artesanal. Bom, e aí você fez uma pergunta que eu acabei esquecendo. Não, a pergunta que eu falei é a seguinte, e aí... hoje o caminho são as 4 cidades? Sim, hoje o caminho, né, já está integrado com essas 4 cidades, né, Diamantina, Cerro e Alvorada de Minas, né? Mas sai de Conceição e chega até a Diamantina. Sim. Aí em Diamantina, vai a pergunta que eu esqueci de responder.
a casa que ele ficou em Diamantina, né? E ele ficou aqui em Diamantina, na casa do intendente Câmara, né? O que Santilé não tinha ele não veio uma missão do Estado, oficial do Estado. Ele veio para o Brasil, na verdade, de carona, vamos dizer assim, na fragata Hermione, no dia 1º de abril de 1816. Chegou no Rio de Janeiro, 1º de junho de 1816. Essa fragata veio trazendo o Duque de Luxemburgo, que era o cônsul da França, para tratar da colônia portuguesa do Brasil. Estava tendo um conflito entre a Guiana Francesa e o Brasil, a colônia portuguesa. Então, ele veio para resolver esse conflito. E aí, o Saint-Hilaire, como é família abastada lá na França, de muita influência, conseguiu vir participar como biólogo oficial, né, dessa missão ao Brasil. Mas ele não tinha recurso. O recurso pago que ele tinha é do Museu Natural de Paris, que dava algum recurso para ele estar aqui. Então, a grande riqueza que ele tinha era a carta do rei para dar colhida e acesso a ele, deslocando aqui pelo território. E assim, ele fez muita amizade com o intendente Câmara, né, aqui em Diamantina, na região. E ele ficou hospedado na casa do intendente Câmara, né? Na verdade, ele almoçava na casa do intendente Câmara, que estava em reforma, né, aqui na rua direita, aqui em Diamantina, mas dormia na casa da Glória, né, no famoso passadiço de Diamantina, onde que era a casa... onde era a casa da intendência, né? Uma casa de festa naquela época, né? A intendência tinha aquela casa para receber os viajantes, para festas, né? Então, só que naquela época não tinha um passadiço ainda, né? Ainda acho que não tinha construído passadiço, se não me engano. Mas, enfim, e aí ficou, em Diamantina, ficou nesses dois patrimônios, né? Muito bem. Se eu quiser fazer o caminho de Saint-Hilaire, como é que eu faço? Bom, hoje o caminho é o seguinte, nós estamos na fase, esse mês de abril, né, a gente conseguiu fazer o cadastro dele, para ter ideia. Hoje a Rede Brasileira de Trilhas, existe mais de 200 trilhas cadastradas na Rede Brasileira de Trilhas, no Brasil inteiro. Mas dentro do cadastro do Ministério do Meio Ambiente, existe apenas 13 trilhas cadastradas, né? Tem que seguir vários critérios, né, para esse cadastro. E nós conseguimos agora estarmos cadastrados também no Ministério do Meio Ambiente, né, como um produto, um programa também do Estado do Brasil, né, para desenvolvimento das trilhas de longo curso aqui, né, no nosso país. E aí o caminho agora está na sua terceira ciclo de desenvolvimento, e esse terceiro ciclo, qual que é o grande objetivo? É a sua estruturação. O que é a sua estruturação? Né? É a sua sinalização, para que o turista possa vir de forma autônoma, transitar pelo caminho. Né? Hoje o caminho você pode transitar, mas tem que ter um guia, né, percorrendo o caminho, seguindo. Né? Apesar que, mesmo com a sinalização, a gente recomenda sempre que faça o caminho com guia, sendo guiado. Por quê? Você vai ter uma maior vivência com o espaço, né, com o território, né? Você vai conhecer muito melhor o território, tendo uma pessoa local para te guiar, para te mostrar as potencialidades, os atrativos de cada região. Gerar também oportunidade, né, de renda para os profissionais que estão no território. Então, sempre é recomendado, né, e além da segurança que gera isso também, sempre é recomendado que faça guiado. Mas tem aqueles que gostam de fazer autônomo, né, sem ter um guia. Então, a gente precisa ter essa sinalização do caminho, né, são 200 quilômetros, né, de caminho. A gente faz o caminho em 10 dias, né, 10, 11 dias, assim, em média são 17 a 15 quilômetros por dia de caminhada, ou seja, você sai 7 horas da manhã, 2 horas da tarde, você está dentro de uma comunidade. Você sempre dorme dentro de uma comunidade. São 12 comunidades ao longo do caminho. Né? Então, você sempre está dormindo dentro de uma comunidade, né? E você vai poder ter um tempo de conviver com as comunidades, conhecer um pouco mais a comunidade e estimular que ele possa circular, fazer o que Saint-Hilaire fazia, herborizar. O que é herborizar? Ele é conhecer o que tem em torno dessa comunidade, né? Conhecer as cachoeiras, os ativos, né? Isso é muito importante. E aí o caminho... Faz a pé? A pé. A pé. Eu vou falar isso agora. São três modais para você fazer o caminho, né? Caminhante, track, né? O ciclista, né? O cicloturismo e o cavaleiro, né? O equino, né? Então, a gente pode fazer dessas três formas o caminho. Né? E o caminho também, ele é um caminho... O slogan é
Caminho Saint-Hilaire, conectando natureza, cultura e espiritualidade. A natureza, nós estamos, né, não precisa nem falar, nós estamos na reserva da biosfera da Serra dos Pinhais, nós estamos conectando o cerrado, os campos de altitude, né, os campos rupestres, melhor dizendo, desculpa, com a Mata Atlântica, né, são outros, nós estamos passando por 5 unidades de conservação, né, incluindo aí a reserva da biosfera, né, no caminho. A cultura, né, os gêneros são dentro do terroir do queijo, do cerro, do terroir do queijo do Diamantino, dos terroir dos vinhos da Alta de Jequitinhonha em Diamantino, está estendendo para o Cerro e Conceição. A comida mineira, a base da comida mineira é o cerro, né? Dona Lucinha é mestre, grande mestre da comida mineira, né? É do cerro, tudo que ela aprendeu, tudo que ela repassou, ela aprendeu no cerro. Então, assim, a comida mineira está muito bem representada aqui na nossa região, né? E a espiritualidade, o que é? É um caminho de peregrinação também, que o caminho vai ligar o santuário do Senhor Matozinhos, em Conceição do Mato Dentro, ao futuro santuário divino Pai Eterno, na casa da irmã Benigna, que está em processo de beatificação no Vaticano, em Diamantina. E durante o caminho, você passa por, coincidentemente, 14 estações de renovação da fé peregrina. São 14 templos, capelas, igrejas ao longo do caminho. Então, Capela de Santo Antônio, São Francisco, São José, Nossa das Dores, enfim, vários outros, a Capela Nossa Senhora dos Prazeres. Visita a família inteira. Visita a família inteira, né? A família inteira. Inclusive, a Igreja Nossa Senhora dos Prazeres, de Chico da Silva, foi batizada, né? Passa para o Santuário Nossa Senhora das Dores, na Serra do Carola, que é um lugar espetacular, no alto da montanha, né? Tem as comunidades, tem as casinhas que ficam vazias durante o ano inteiro, só tem população lá quando no dia do jubileu, né? Então, assim, são várias histórias que vão se entrelaçando nesse caminho. Além da espiritualidade também, chamando as medicinas dos povos tradicionais, as ervanarias, espajarias, os terapeutas holísticos da região, integrativos, né? As bezedeiros, os raizeiros. Então, tudo isso está interligado nesse contexto, né? De vivenciar esse caminho de Saint-Hilaire aqui pelo território. E onde que vamos dizer assim, o caminhante para dormir, ele pode comprar coisas, pode ver coisas. Como é que é essa parada? Essas comunidades que a gente passa por, vou citar uma aqui, Milho Verde, Cerro, desculpa, São Gonçalo das Pedras, Tapera, em Conceição, Corves, em Conceição, Itapehuacanga, em Alvorada, Curralinho, em Diamantina, né? São falando, Três Barras, também no Cerro, são comunidades principais, mas que já tem uma estrutura turística interessante, né? Pra você ter ideia. É um turismo de base comunitária, né? Turismo de base comunitária. As pessoas fazem tudo, e cobram um certo valor lá, né? Isso. Todo o conceito do projeto foi baseado no turismo de base comunitária. É a forma o conceito do turismo de base comunitária que permeia todo esse processo, né? É a forma de forma respeitosa, né, sustentável, fazer um fluxo turístico para esse território para gerar renda e oportunidade, né, minimizando o máximo o impacto, né? O impacto sempre vai existir, mas tentar minimizar sempre eles moram na casa eles dormem na casa de uma pessoa? Não, a maioria dessas pousadas, todas as participantes pousadas, em todas as comunidades tem as pousadas, né? Mas tem a opção de dormir em casa de pessoas, tem a opção de camping, né? Mas geralmente estão ficando em pousadas mesmo, né? Em pousadas que possam acolher esses turistas, né? Esses caminhantes. E quanto custa, Luciano? E quanto custa? Olha, a gente, como a gente não opera, né? Hoje o caminho está sendo operado por duas agências de turismo aqui da região, né? Que inclusive ajudaram a georreferenciar todo o caminho, né? Até que a gente tenha a sinalização, que a gente não está fazendo uma divulgação direcionada do caminho. A gente não começou a fazer nenhuma divulgação. Tudo que está saindo do caminho Saint-Hilaire é uma divulgação espontânea. Justamente porque a gente está nessa fase de estruturação, então a gente quer ter a sinalização, tudo certinho, para fazer uma divulgação aí sim mais contundente, né? Mas hoje essas duas empresas elas operam, para você ter ideia. Agora, no mês de fevereiro, vieram gente do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, né, fora de Minas Gerais, né, percorrer esse caminho. Né? Então, assim, mesmo sem divulgação, mesmo sem nenhuma uma divulgação ostensiva, uma promoção ostensiva do caminho, ele já é reconhecido. Mas a Cordilheira do Espinhaço também está divulgando muito. E divulga também o caminho. Sim. Né? Hoje, isso ajuda. Com certeza. Não, hoje nós temos o que nós temos hoje, o Ministério do Turismo, em 2023, lançou uma cartilha de tendências econômicas de negócios, né, para o turismo no Brasil, com foco nas trilhas, né, da Rede Brasileira de Trilhas no curso. E ela elencou 27 trilhas com potencial de promoção do turismo no Brasil. 4 delas no Sudeste. Uma das 4 é o Caminho de Saint-Hilaire. Então, né? Está divulgando. Mas não institucionalmente ela está muito bem divulgada, né? Então, a gente faz parte da Rede Brasileira de Trilhas, que também tem uma divulgação bacana, tem um site, tem a rede social, a gente tem uma rede social também do Caminho de Saint-Hilaire, que é caminho.santi.hilari, né? No Instagram. Então, assim, tem essas divulgações, mas não é, eu estou falando que não tem nenhum planejamento, nenhuma ação direcionada, né, para impulsionamento dessa divulgação, porque a gente está trabalhando para oferecer o melhor possível. Mas tem duas empresas trabalhando e já está sendo trabalhado. Né? Já está sendo trabalhado. Não, eu estou falando que não tem. Essas empresas. Quanto que elas estão cobrando? Pelo caminho todo, quanto que elas cobram? Olha, eu não sei, verdade, eu nem sei te falar o valor o que eles cobram, né? Porque, como eu falei, não é uma relação do Instituto com essa ação, né, privada, mas eu acredito que deve ser em torno de uns 3 a 4 mil, né? Em torno disso, ou pouco mais, não sei. Se eu estou falando. Os 10 dias. Estimativa, mas sem precisão de falar assim, se é isso mesmo, tá? Mas em torno de 4 mil reais, eu acho que é um valor plausível, de 4, 5 mil, porque são 11 dias, né? E tem, está incluída aí a alimentação, a hospedagem, a comida, o atendimento, né? Tem carro que acompanha para levar, né? Não ficar levando muita bagagem, então tem carro que leva. Então, nesse sentido. Quem quiser ter interesse, olhar, é só nos seguir na rede social, né? A gente passa contato. E o Instituto? O que ele faz? Bom, o Instituto, o Instituto foi criado em 2021, né, dentro do processo do Caminho Saint-Hilaire. Então, quando construiu o projeto, já tinha a ideia de se criar o Instituto, que é institucionalizar o processo e ter gestão, né? Porque caminho não é simplesmente colocar o caminho, tchau, gente. O caminho está aí, agora vocês se viram com ele. Não. O caminho, ele é vivo, né? É um filho que você põe no mundo. Então, você tem que cuidar dele. Né? Porque mato cresce, né? A sensação estraga. Né? Imagina um caminho que está em 4 municípios, né? Imagina agora se for mexer no estado, são em 20 municípios. Então, você tem especificidade de cada território. Você tem que ter uma instituição que tem trânsito livre, né? Para percorrer os municípios, porque cada município é responsável por sua área. Né? Ele não pode invadir a área do outro. Então, assim, tem que ter essa instituição que vai fazer esse trânsito, que vai manter o caminho, que vai fazer a promoção do caminho. Né? Por exemplo, agora não temos isso, mas já começamos a ter. Todo mundo que fizer o caminho tem um certificado, tem um diário de campo, né? Que Saint-Hilaire usava diário de campo, né? Não usava Bosch, né? O diário de campo, o passaporte, né? O estadual tem o passaporte, o nosso caso é o diário de campo, né? Então, que vai carimbando onde passou. Então, tem todo esse processo, né? De acolhimento, de atendimento ao turista, de gerar esses camisa, né? Souvenir, alguma coisa, né? Que vai gerar uma lembrança para o turista, que faz parte do processo turístico, da experiência, do conhecimento do turista, mas também que acaba ajudando, corroborando em ter renda e fundos, né? Para a gente manter também o processo de forma sustentável. Beleza. Nós estamos terminando. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Olha, a mensagem que eu deixo, assim, pensando, né, no turismo e no Caminho Saint-Hilaire, como eu sempre trabalhei, né, em turismo de base comunitária, em comunidade, e hoje as pessoas estão redescobrindo o interior, né? Estão redescobrindo a simplicidade de viver, né, numa roça, num cantinho, numa comunidade mais simples. Então, é uma grande oportunidade das pessoas começarem a
vivenciar, experienciar, né, essa vida ao meio da natureza, né, com pessoas legais, com pessoas tradicionais, ancestrais, vamos dizer assim, né? Que você possa trocar uma experiência, trocar uma palavra, trocar uma vivência, e, com isso, gerar oportunidade para aquele território. Né? Você se diverte, você aprende, você traz conhecimento, mas leva conhecimento, né? Então, é uma relação simbiótica, né, que o turista possa ter com o território, e aí gerar esse movimento sustentável, harmonioso, né, de preservação, tanto da natureza, uma preservação dessa cultura tradicional, dos povos tradicionais, das comunidades tradicionais, né, por onde o caminho percorre. Né? E quem sabe, daqui a um tempo eu vou voltar aqui para falar do Caminho Saint-Hilaire, lá de Fundas e Canastro, do Caminho Saint-Hilaire da Mantiqueira, do Vale do Café, no Rio de Janeiro, do Caminho Saint-Hilaire da Campos dos Vertentes, Congonhas e de São João del Rei. Quem sabe, né, a coisa começa a espalhar e outros territórios também possam, né, vir a desenvolver esse processo, né, com o Instituto Saint-Hilaire, com essa ideia que nós tivemos de abraçar o turismo. Eu quero visitar, viu? Quero fazer pelo menos um pedaço. Vai ser bem-vindo. Tá bom? E pode nos seguir nas redes sociais. Viu? Oi? Como é que é? Não, a gente pode nos seguir nas redes sociais para ter informações mais sobre os Ótimo. caminhos, os processos, né, no Instituto. Claro. A Rede Brasileira de Trilhas também tem um site, né? Pode seguir a Rede Brasileira de Trilhas, também é muito importante, né? Precisam ver tantas outras trilhas, né, que estão sendo desenvolvidas no Brasil e em Minas Gerais. Em Minas Gerais, se não me engano, são 27 trilhas, em torno de 27 trilhas já estão sendo desenvolvidos no estado de Minas Gerais. Então, assim, é um movimento crescente e muito bacana que está acontecendo no Brasil agora. Excelente. As trilhas, muito bom. Muito obrigado, querido. Viu? Pelo seu tempo aí, você contar um pouquinho da história para nós. Então, agora nós vamos ficar conhecendo mais o Saint-Hilaire. É isso aí. Vai ser muito importante isso. Tá bem? Grande abraço para você. Abraço, cara. Obrigado pelo convite. Tchau para vocês. Tivemos, então conhecer um caminho, né? Um caminho de um naturalista francês, há 200 anos, né? Mais de 200 anos. Então, é interessante ter esse caminho aí sendo formatado e já até podendo já fazer alguns trechos. É muito interessante. É mais uma pérola que a gente descobre dentro da Cordilheira dos Pinhais. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.